Dwayne The Rock Johnson. Você com certeza já se perguntou o que esse cara faz para ter um físico do jeito que ele tem. Em questão de dieta, de treino, de paradinhas. As paradinhas e treino eu ainda não sei. Mas com relação à dieta a gente vai poder avaliar um pouquinho aqui agora, nesse vídeo onde ele fala tudo o que ele come em um dia. Então vamos comigo dar uma olhada e avaliar o que ele tem para nos dizer sobre a nutrição dele. Lembrando que é um vídeo dublado com inteligência artificial, tá? Então tem algumas coisinhas engraçadas aí. Fala galera, Dwayne Johnson na área. O pessoal da Men's Health pediu para eu falar do que como, então bora lá. Bora. Eis como tá minha abordagem atual com comida. Se eu curto, bem, vou comer. Sou um bicho de hábitos quando se trata da minha dieta. Geralmente como as mesmas coisas todo dia por dias, semanas e meses. É bem consistente, é bem monótono. Também é super... Vou te perguntar uma coisa, você esperava alguma coisa diferente? Você esperava que não fosse consistente, que não fosse monótono, que ele resolvesse comer tudo de improviso todos os dias? Cara, você só chega num físico como o que ele tem, tendo muita constância, muita regularidade e, para te falar bem a real, tendo uma alimentação que 80, 90% do tempo vai ser chata, vai ser monótona, você vai comer as mesmas coisas muitas vezes. E olha que o cara tem dinheiro, hein? O problema não é dinheiro. O cara tem dinheiro para ter chefe, para ter academia em casa, para ter tudo. Mas mesmo assim, a base de um bom físico sempre está nessas partes chatas, nessas partes rotineiras, né? disciplinado, algo que peguei do meu coroa, um fanático por academia. Olha o exemplo Ele aí. foi um dos primeiros lutadores profissionais com corpo de fisiculturista, então me ensinou cedo a não comer pelo prazer, mas para nutrir o corpo. Não comer pelo prazer, mas para nutrir o corpo. Excelente. Porque olha só, hoje em dia, no mundo que a gente vive, se a gente for comer por prazer, o que a gente vai acabar comendo? Frutas, legumes, verduras, arroz e feijão. Você pode até ter prazer com arroz e feijão, como eu tenho, por exemplo, adoro arroz e feijão. Mas sabemos que os alimentos que dão mais prazer ainda, eles estão disponíveis a todo momento para a gente. Então, se você estiver perdido na selva e for se alimentar na selva da sua caça, do seu cultivo, tudo bem. Aí eu posso falar para você, olha, coma por prazer, à vontade. Com certeza você vai ter um físico legal. Agora, vivendo em sociedade, com um mercadinho na esquina, com o iFood no seu aplicativo, esquece. Não tem como você comer com prazer, sempre. O prazer, ele tem que estar presente na tua alimentação, mas ele não tem que ser o principal objetivo da sua alimentação na maior parte do tempo. Então não tem problema nenhum você ter suas refeições fora e tudo mais, porém, a base da tua dieta ela tem que ser pensada mais com relação aos seus objetivos de saúde, de vida, de longevidade, objetivos estéticos, justamente para você poder nutrir o seu corpo. E aí você se permite os seus momentos de comer por prazer eventualmente. Mas isso tem que ser muito bem regrado, senão na sociedade de hoje não tem espaço para isso não. Ele me ensinou isso quando eu tinha 5 anos. Provavelmente é por isso que preciso de terapia. Provavelmente é por isso que ele precisa de terapia. Você vê, né? Desde os 5 anos ele já está sendo ali martelado com aquela coisa de disciplina nos treinos, disciplina na dieta. E de fato, esse exemplo, essa pressão até dos familiares que provavelmente ele sofreu, acaba exercendo um efeito muito forte em como a pessoa vai se desenvolver, né? Tenho abordagens específicas para contar macros. Descobri que as melhores estratégias são as que você nunca se sente com fome. Muito bom. As melhores estratégias nunca te deixam com fome. Perfeito. Isso é o que a gente deve almejar assim, na maior parte do tempo. Porém, eu tenho certeza que para fazer alguns filmes ou algumas cenas de alguns filmes, ensaios, fotos, sei lá o quê, com certeza ele passou por alguns momentos de privação para poder chegar num físico mais definido. Com anabolizante ou não, tá? Isso independe do anabolizante aqui. E aí, o que eu falo é que a gente tem que ter fase, a gente precisa respeitar essas fases. Vai ter um momento que você vai precisar ou vai querer um físico mais definido para você fazer uma viagem, sei lá. Assim como ele para fazer uma cena de um filme, que ele tá sem camisa e tal. Então, só que isso é uma fase. Você não vai fazer uma dieta que você vai ficar passando fome
o resto da sua vida, né? Isso aí não tem cabimento. Agora, sobre essa divisão de macros aqui que ele está falando, né? 40 a 45% de proteína, 40 a 50% de carbo e de 15 a 20% nas gorduras. Eu não gosto muito de fazer divisão pensando em porcentagens, porque dependendo do valor calórico o negócio fica muito diferente. Então, se, por exemplo, a gente estiver falando de uma dieta para emagrecimento com valor de calorias mais restrito, eu acho que essa é uma boa distribuição pensando em porcentagem. Mas se a gente estiver falando de uma dieta para ganho de massa com mais calorias, provavelmente você vai comer proteína demais com essa distribuição de calorias. E isso, além de você desperdiçar essa proteína, porque ela não vai fazer funções anabólicas a partir de um determinado valor, essa proteína também vai gerar muito mais saciedade, dificultando você de conseguir comer tudo que você tem que comer para bater sua meta de calorias. Então, mais interessante numa dieta com mais calorias seria você baixar um pouco essa proteína para usar somente o que é necessário para o seu corpo para sintetizar músculo e manter os processos anabólicos em alta. E aí o resto você joga nos carboidratos, porque esses carboidratos vão te ajudar a ter mais rendimento no treino, vai ser mais fácil de comer, né? Então, geralmente funciona melhor dessa forma, por isso que eu prefiro usar gramas por quilo de peso do que porcentagem do valor de calorias total. Vamos continuar. Trabalho com alguns chefes e tenho um chefe consultor que fala com eles. Trabalham próximo ao meu treinador de força, pois estou em diferentes locais ao redor do mundo durante o ano. Eles fazem todos esses cálculos. São muito melhores e mais inteligentes nisso do que eu. Então você vê, né? O cara, ele tem chefes, ele tem profissionais que calculam as dietas dele e chefe que ele leva para tudo quanto é lugar que ele vai. É o que eu sempre falo. Você sempre vai ter na tua mão dois caminhos para você seguir, que é o caminho do dinheiro e o caminho do tempo. Ou você vai pegar se você te falta dinheiro, mas te sobra tempo, você vai pegar o teu tempo, você vai usar o teu tempo para organizar a tua dieta, para preparar, para estudar sobre nutrição, pensar em como calcular a tua dieta e tudo mais. Agora, se você não tem tanto tempo sobrando assim e tem dinheiro sobrando, aí você consegue usar o seu dinheiro para ganhar tempo. Então você pode contratar alguém que te ajuda no preparo dos alimentos, você pode contratar um nutricionista que vai planejar a tua dieta para você, você pode comprar alimentos prontos no mercado que vão custar mais caro, mas que vão te poupar tempo na hora do preparo. Se você não escolhe nem tempo nem dinheiro, aí a vida que vai escolher por você e a vida vai escolher para você um shapezinho sem resultado estético e provavelmente uma alimentação que não é saudável também. Pensa nisso. Agora, se você me falar, eu não tenho nem tempo, nem dinheiro. Será? Vamos lá. Café da manhã. Como 6 refeições por dia, então não tenho café, almoço ou jantar fixos. Embora tome café da manhã, que é sempre minha primeira refeição, o resto varia. Meu café da manhã inclui ovos. Inclui uma carne, que é bisão ou bife. Carne. Tá parecendo eu falando. Maravilha de café da manhã, rico em proteína. Proteína de manhã, ela te ajuda a ter mais saciedade ao longo do dia, fora que depois de você passar todo o jejum noturno, você já começa com um alimento altamente anabólico, né? Que já começa os processos de síntese proteica ali e já ajuda também a minimizar o processo catabólico que foi instaurado durante o momento do sono, né? O que é normal. Nosso corpo vive em constantes ciclos catabólicos e anabólicos. E no final, o que vai determinar se você ganha massa ou perde massa, não é se você catabolizou em algum momento e anabolizou em outro, não é isso. Mas sim a soma total de catabolismo versus anabolismo. Se tiver mais anabolismo acontecendo do que catabolismo, você ganha, senão você não ganha. É simples assim. Também inclui aveia. Pode ser Aveia. Cereal de arroz integral com um pouco de fruta. Geralmente é mamão, que eu adoro, ou algumas amoras. E isso é o café da manhã. Maravilha. Então ele complementa essas proteínas com aveia, com fruta, trazendo ali carboidratos, fibras e deixando com certeza uma refeição que vai promover bastante saciedade para ele, até ajudando o resto do dia inteiro, provavelmente. Principalmente com a proteína, isso é um fato. Quanto mais proteína você tem no café da manhã, mais isso vai te ajudar na saciedade, até mesmo ao longo do dia todo e não só no momento pós-refeição. Claro que existe um limite para isso, né? Você não vai, quanto mais melhor. Não, tem um limite. Mas é sempre interessante você ter uma refeição inicial bem proteica.
Minha segunda refeição, que como por volta das 10 ou 11 horas, considero meu almoço. Geralmente tem carboidratos complexos, como arroz e peito de frango, como algumas verduras. Como isso após o treino, e o jantar pode ser peixe, frango, búfalo ou bife. Almoço e jantar padrão, né? Carboidratozinho, vegetais e uma proteína. Tranquilo. A maioria das pessoas consegue fazer isso muito bem. De novo, algum carboidrato complexo e um vegetal. Minha comida favorita de conforto é o cheeseburger. Às vezes é um cheeseburger duplo. Preciso de bacon nele. Preciso de abacate também. Começa com um pão grande e bem gordinho. Batatas fritas são essenciais. Coloco batatas fritas também. Preciso... The Rock é famoso por umas fotos que ele tem na internet, né, dele fazendo refeições livres com várias pizzas e panquecas e tudo mais. Eu sei de uma clássica dele com várias panquecas, uma torre de panquecas assim. Então, é o exemplo perfeito de que quando você sabe conciliar bem, equilibrar bem, né, os momentos que você vai comer por nutrição e os momentos que você vai comer por prazer, por sabor, você consegue sim evoluir muito bem. Não tem essa de que tem que ser regradinho 100%. Tem que ser regradinho 100% se tu for competir no fisiculturismo, meu irmão. Se não for, não tem essa. Vida normal, tá? 80 a 90% do tempo fazendo dieta, 10 a 20% do tempo comendo por prazer. É isso. Essa é a receita. Preciso de algo doce no final, geralmente biscoitos ou bolo. Você vê que ele falou, né, que precisa de algo doce. Uma coisa que eu tenho certeza que ele não precisa. Ele só se expressou errado, ou então talvez a tradução da dublagem foi errada. Porque ele não precisa, ele quer. Ele não precisa, porque se ele precisasse, ele comeria. E se ele comesse todos esses momentos que ele sentisse vontade de doce, achando que precisa, se ele de fato comesse, ele não teria esse físico que ele tem. Então é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a sua própria comunicação consigo mesmo, os seus pensamentos, a forma como você reflete sobre a sua alimentação, faz com que você imponha limites na sua própria capacidade, no seu próprio comportamento. Então, a partir do momento que você fica pensando, todo dia que eu almoço eu preciso de um docinho. Pronto, é você mesmo que está colocando essa barreira na tua frente e tu não precisa, tu quer. E aí existe uma diferença muito grande entre precisar e querer. E a partir do momento que você determina que existe essa diferença e passa a entender que você não precisa, mas sim você quer, você tem muito mais capacidade de agir para mudar o teu comportamento. Porque a gente sabe que querer é uma coisa, a gente quer muitas coisas e querer não é poder. Então, por exemplo, você pode gostar de trabalhar, você pode gostar muito de fazer o que você faz, como eu gosto, por exemplo. Mas quando eu toco o despertador, quando eu tenho que trabalhar, não é sempre que eu quero trabalhar, mas eu quero o resultado do meu trabalho sempre. Meu faturamento, sempre eu quero. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar, não porque eu quero, mas sim porque eu preciso. Entende a diferença? Então, a gente precisa deixar isso bem claro na nossa cabeça para que a gente não se confunda com a própria maneira que a gente interpreta as coisas, tá? Acho que isso traz um pouco mais de clareza e mais poder para a tua mão, porque no final o importante é que você tenha controle. Sabendo que você tem controle, você tem mais chance de conseguir mudar. Sim, esses são meus favoritos. Essa é uma ótima pergunta. Nunca como no paraíso de ferro. Mesmo equipado para isso, lá é hora de agitar. É hora de treinar. Meu carbo favorito é arroz branco ou batata doce. Batata No sushi, doce. gosto de rolos e rolos divertidos. Adoro o rolo explosão turquesa. Só um minuto. Essa tradução, gosto de rolos divertidos. É sensacional, sensacional. Enfim, quaisquer rolos divertidos. Porque quando como sushi, é meu dia de trapaça. Então gosto de Dia de trapaça dos rolos divertidos. É sensacional. aproveitar. Tenho uma relação complicada com pão, mas é uma relação maravilhosa. Experimento qualquer coisa no pão. Acho que pão combina com tudo. Como eu achava que era com garotas no colégio. Eu ficava com todas elas. Concordo, pãozinho cai bem com tudo, com doce, com salgado. Show de bola. Quem condena pão tem que queimar no mármore do inferno. O melhor cheiro de comida é algo na grelha. Adoro isso.
Também Se concordo. tivesse que escolher uma proteína, búfalo. Você já comeu búfalo? Comenta aí pra mim aqui nos comentários. Me diz aí, você já comeu búfalo alguma vez na tua vida? Eu nunca comi búfalo, nunca nem vi búfalo pra vender. Aposto que Helen Mirren comeria panquecas de banana e coco comigo. Tenho esse pressentimento. Essa é minha garota. Dwayne Johnson era um omelete. Primeiro, cebolas, carne de búfalo ou picanha moída. Um pouco de bacon vai ali. Um pouco de abacate, um pouco de pasta de amendoim. Não me julgue. O cara gosta de umas gorduras, hein? Nossa senhora. Abacate, pasta de amendoim e bacon já no omelete, que já tem a gordura do ovo. O cara vai dar uma turbinada boa nesse omelete aí. Minha última refeição seria pizza de massa dupla. Metade abacaxi com bacon, metade calabresa. Essa é uma ótima pergunta. Sem dúvida, estar em forma para a longevidade é minha prioridade. E começou quando eu era pequeno. Meu pai me levava à academia Ó o aos exemplo. 5 anos e dizia para eu só observar. E foi o que eu fiz. Quando comecei a malhar, meu pai foi quem começou a me mostrar a importância de treinar e seguir uma dieta muito disciplinada. Excelente, você vê como o exemplo tem peso, né? Eu vejo muitos pacientes que eu atendo que muitas vezes se queixam da alimentação dos filhos, né? E aí quando a gente para analisar, muitas vezes a alimentação dos pais é uma porcaria, mas eles exigem que a alimentação dos filhos seja boa. Isso não vai acontecer, porque o seu filho ou qualquer pessoa que você tenha um certo poder de influência sempre vai levar muito mais em consideração as suas ações do que as suas palavras. Então, se teu filho está vendo que você está ali constantemente comendo porcaria, que você não se exercita, não tem como você cobrar isso dele. Então, acho que a gente sempre tem que pensar assim, antes de tentar influenciar o comportamento de alguém com palavras, tentar influenciar com atitudes, porque elas vão ter muito mais peso, assim como o papai do The Rock com certeza teve esse poder com ele. Tudo isso veio do meu velho. E aplico isso hoje. Então, Só isso que ele aplica hoje? Será que não tem outras coisas que ele aplica? minha prioridade é longevidade. Se eu Para longevidade, não sei não. Deve ter umas coisas que ele aplica aí que não são tão boas para longevidade, hein? Mas olha, peraí, deixa eu comentar um pouco sobre isso. Muitas pessoas que usam anabolizantes, principalmente, vamos usar o exemplo dele, né? É um cara extremamente saudável, pratica atividade física, que come de uma forma saudável e que acaba que essas coisas se contrabalanceiam, né? Eu não digo que elas se compensam porque depende da dose que você usa de anabolizante e também depende do quão saudável você é em relação à dieta, treino, porque muitas vezes também não é só ficar forte que vai fazer com que você fique mais saudável. Você tem que trabalhar o cardiovascular, ter uma boa aptidão, né? Uma boa aptidão física, um VO2 máximo elevado. Isso tudo trabalha muito na tua longevidade também. Mas assim, muitas vezes tem o hater da internet, né? Que vem falar, mas o cara toma bomba, vem falar de longevidade e tal. Mas muitas vezes esse cara que toma bomba, ele vive um estilo de vida mais saudável, fazendo todas as outras coisas direitinho, e vai acabar, no geral, ele vai ter uma vida mais saudável do que o hater de internet que não usa anabolizante. Mas ele sai todo final de semana e enche a cara na quarta-feira que tem jogo, não come direito, tá sempre comendo merda, não faz nenhum exercício, entende? Então, acho que sempre a gente tem que levar em consideração o contexto geral das coisas que estão acontecendo, a questão do equilíbrio. Isso pesa muito mais do que uma ou outra coisa que você faz ou deixa de fazer. A análise de tudo, uma análise mais completa, sempre vai ser mais pesada. como na cama, eu como na cama. Só que não comida. Garanhão. Então, essas são algumas das minhas filosofias. Espero que tenha sido um pouco informativo. Obrigado por assistir e nos É vemos por isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, comenta aí embaixo se você gostou. Não se inscreve de se esquecer no canal também, que é uma coisa muito importante. E agora eu acho que você deve assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo vai falar com você sobre uma coisa muito importante, que são as coisas que você complica durante o seu emagrecimento e que você não deveria complicar, porque se você não complicar, o emagrecimento é inevitável. Então clica aqui e assiste que eu te espero lá.